Bom dia, aqui estamos nós, chegando para mais um encontro no Café Consigo. Eu vou convidar a nossa querida de hoje, que vem para um passeio poético, a gaúcha, que vem nos ajudar por um passeio pela poesia feminina gaúcha. Já convidei a Elizabeth, vamos aguardar ela entrar. E a Elizabeth é professora, né? E tem feito um trabalho muito lindo na divulgação da poesia, participado de um grupo de escritores gaúchos. A Elizabeth, então, está vindo para nos trazer um pouco da sua poesia. E eu estou aguardando. Convide aí os amigos, quem estiver por perto, para acompanhar. Eu envio o convite, tá, Elizabeth? Tu só precisa aceitar. Isso, muito bem. Estamos, bom dia! Deixa eu ver. Como eu sempre, seja bem-vinda. Enquanto tu respira aí, te prepara, eu vou ler um poema do Nicolás Guillén. É um poeta cubano, um poeta negro cubano. E ele fala, quando cheguei a este mundo, como tu tens o livro Passeio Poético, eu vou começar com o poema dele, tá bom? Vai se organizando. Ele fala assim, quando cheguei a este mundo, ninguém me estava esperando. E assim, o meu pesar profundo se alivia caminhando. Pois quando eu vim a este mundo, ninguém me estava esperando. Eu vejo os homens nascer, eu vejo os homens passar, há que andar. Há que olhar bem para ver. Há que andar. Outros choram, mas eu rio. Porque o riso é saúde. Lança do meu poderio. Couraça, minha virtude. Outros choram, mas eu rio. Porque o riso é saúde. Caminho sobre meus pés, sem muletas nem bastão. E a minha voz inteira é a voz inteira do som. Caminho sobre os meus pés, sem muletas, sem bastão, com a minha alma em carne viva. Embaixo, sonho e trabalho. Já estará o de baixo em cima e o de em cima irá para baixo. Com a minha alma em carne viva, embaixo, sonho e trabalho. Sei que muitos não me querem, porque muito humilde sou, pois já verão como morrem, que ao enterro deles eu vou. Que importa se não me querem, porque muito humilde eu sou. Eu vejo os homens nascer, vejo os homens passar, há que andar. Há que viver para ver, há que andar. Quando cheguei a este mundo, te digo, ninguém me estava esperando. E assim, o meu pesar profundo, te digo, se alivia caminhando. Te digo, pois, quando eu vim a esse mundo, te digo, ninguém me estava esperando. Esse é um poema de 1947, para dizer que os nossos passos vêm de longe, dentro da poesia, dentro das artes. Seja bem-vinda, um prazer te receber aqui. A gente sempre começa esse café como um café mesmo. Imagina você numa cafeteria, aí encontrou uma amiga, começou a conversar, e eu sempre pergunto assim, como era a Elizabeth na infância? Quais eram os teus sonhos para a vida? Desses sonhos, o que tu conseguiste realizar? E em que aspecto a vida te surpreendeu mais do que tu esperava? E aí a gente começa conversando por aí. Vou te passar a palavra. Seja bem-vinda. Bom dia.
como eu era na infância. Que eu lembro, assim, eu sempre fui uma menina tímida. Passei a minha infância toda muito calada, muito quieta, muito comigo mesma. E eu até acredito que o gosto pela escrita começou desde novinha, justamente para colocar no papel aqueles sentimentos ou aquelas palavras que eu não tinha coragem, eu nunca timidez para falar. Então eu nasci, vivi, até Uhum. adolescência, sempre com muita timidez. E tinha, claro, como toda a menina, sonhos, mas um sonho, assim, um desejo que eu tinha quando era criança, que eu dizia para minha mãe, é que eu queria dançar balé. E as pessoas riam, porque era muito ridículo até Olha, na nossa realidade, né? Uma menina como eu querer dançar balé, eles não tinham de onde eu tirei essa ideia, né? E também outra coisa que eu quis fazer quando era criança era tocar piano. Então eu tinha umas ideias assim, tanto quanto distorcida daquela realidade que nós vivíamos. Gostava de ler, queria tocar piano, queria uhum. dançar balé, então eram coisas assim que as pessoas até não entendiam muito bem, mas as poucas coisas que eu falava que eu queria fazer era isso, né? Fora isso, era aquela vivência muito contida no, não é para ti, isso não é para nós. Então, acho que isso aí me oprimiu muito tempo na minha vida por ouvir, ou às vezes não ouvir, mas entender, né, que aquilo não era para nós. Então, a minha coisa foi muito assim, pautada na timidez, né, e na inquietude, né, por não poder fazer aquilo, por não poder estar lá, mas que a minha timidez não deixava eu gritar, né, não, não é isso, eu quero fazer, eu posso fazer, né. E foi assim, depois mais com a adolescência, quando eu fiquei em idade mais adulta, que eu sempre escrevi, né, eu comecei a fazer um crochê, eu comecei Uhum. a colocar naquele tempo, né, quando eu era adolescente, a gente não escrevia, não tinha internet, não tinha o celular. Então, eu li umas revistas que a minha mãe tinha, e às vezes tinha na revista, concorra com um conto. Aí eu pegava, escrevia um conto e mandava para a revista, mas nunca tive resposta, não sei se foi publicado, porque a coisa era tudo na carta, então a gente não tinha tanto contato assim. E a minha infância foi baseada nisso, né? E estudar, que eu Uhum. gostava muito também. É uma alma introspectiva, que estava assim. E tu ainda continua, porque é uma tendência, né? É uma forma da gente se É, expressar, é ser mais extrovertido ou mais sim, e introvertido. até hoje, sim, eu sou tímida. E há bem pouco tempo mesmo que eu comecei a falar um pouco mais, principalmente depois que eu comecei a publicar os meus livros. E aí teve a necessidade de eu estar, às vezes, em alguns lugares que as pessoas queriam que eu lesse. Então, eu comecei esse enfrentamento contra essa timidez eu estou fazendo há bem pouco tempo. Porque os meus primeiros livros que eu publiquei, como Uhum. é em coletânea, eu me sinto mais, como diz, aquela coisa do grupo, né? Eu me sinto fortalecida, não tem que eu estar sozinha, né? Então foi bem tranquilo, não foi bem tranquilo, mas foi mais tranquilo. E aquilo foi pautando, me ajudando a estar nos palcos, a estar com o microfone na mão, mas ainda não é uma coisa natural, né? Porque eu acho que até hoje aquela vozinha lá da infância Uhum. diz, essas coisas não é para ti. Eu comecei a escrever há um tempo, e há bem pouco tempo que eu coloquei escritora e poetisa no meu Instagram. Acho que depois que eu publiquei o livro, ainda demorou um tempinho para eu colocar. Porque eu acredito que aquela coisa da gente não se ver, né, como escritora, ou não se sentir, ou ser tão oprimida que não tem aquela coisa de dizer tranquila, eu sou escritora, né, ou eu estou escritora, né, é bem difícil mesmo, mas são coisas que tu vai vencendo com o tempo, com as experiências, né? Porque eu posso dizer agora que eu tenho mais experiência, então eu consigo enfrentar melhor as situações, né? Que estou colocada, que é estar em contato com o público. Essas redes sociais também vieram para fortalecer mais ainda a ideia de estar em contato com o público, porque tu posta teus vídeos, tuas poesias, as pessoas correspondem, comentam, curtem. Então, essa ideia já dá uma autoestima, a palavra correta. A tua autoestima melhora no momento que tu escreve, o que tu fala, o que tu diz, outras pessoas ou se reconhecem, ou gostam, ou comentam. Então, isso aí vai fortalecendo. Sim. A gente vai se construindo com o outro, né? E eu lembro também que eu também fui uma criança extremamente tímida.
Eu era, assim, aquela que entrava na sala calada e saía muda. E teve um período da minha infância lá, no começo na escola, que por eu ser tão quietinha, eu era premiada pela minha professora. Porque uma maneira de tentar conter a bagunça dos outros é dizer, olha como a Mariana... Tanto é que ela vai sair 5 minutos antes, porque ela se comportou muito bem. Na verdade, a minha mente estava fervilhando. Eu não conseguia me expressar, eu não sabia me expressar. Mas eu nunca fui quieta, minha mente nunca foi quieta, né? Só que eu não conseguia nem perguntar as coisas da aula. E ela me premiava porque eu era quietinha. E daí, mas eu fui saindo desse casulo, porque eu comecei a observar que eu nunca vou esquecer do José Carlos, que era um colega que não sentava a aula toda. Ele ia de uma ponta a outra na sala, cutucando nu, falando com o outro. E depois eu comecei a ver que ele tinha notas ótimas em matemática e tudo. Daí eu vi que não tinha a ver comportamento com ter nota, e eu consegui ir me soltando, né? Depois veio uma professora que numa festa junina me botou no palco. Eu era, olha só, que personagem importante. Eu era testemunha do casamento na roça. Ou seja, no meio de 20 eu ficava lá no meio, mas eu estava no palco, como tu disseste, né? A rede social é uma espécie de palco, de vitrine, onde tu te permite ser vista, né? E ver o outro, e tu vai te modulando pelo olhar do outro também, vendo que tu pode estar naquele lugar. Mas, olha, testemunha do casamento. Então, assim, a gente tem que se desafiar. Eu falo isso porque eu acho engraçado que isso compõe com a história da arte-terapia, que ela tenta dizer, olha, todos nós somos roteiristas, protagonistas da nossa história, né? Nós podemos escrever, reescrever, reeditar a nossa história de vida, não é? Isso aí. Eu estou agora, né, tentando. Eu fiz agora um pouco antes da pandemia, eu comecei um curso de teclado e quando eu comecei Olha, viu? é bem complicado, mas eu tenho, e agora, depois da pandemia que eu voltei, daí eu não voltei para o teclado, mas eu voltei para teorias, para entender também um pouco. Então, eu já fico feliz agora de saber que eu olho uma partitura e já não é uma coisa totalmente assim, estranha, né? E como fiz teclado, eu tive que comprar o teclado. Então, de vez em quando eu toco um pouco, e às vezes eu só sento e toco as mãos na tecla e fico pensando. Aí já fico criando imagem, criando história para escrever, para escrever, né? Dar aquela volta ao passado, né? Então eu coloco os dedos nas teclas e penso, olha, hoje eu posso tocar piano se eu quiser, eu posso aprender, sabe? Aquela coisa, parece que foi meio que um resgate de uma coisa que me foi oprimida na infância, né? É um resgate. Que lindo. Quer dizer, tu está te aproximando do piano. Quem sabe depois vem o piano, mas agora vem o teclado, que já né? Uma semelhança ali com o próprio teclado, né? É isso, eu fui no shopping, tinha um piano lá, eu fiquei olhando e disse assim, ó, quem sabe daqui a um tempo eu posso sentar ali e tocar. Porque agora eu sei que eu posso, se eu aprender, eu posso ali tocar, não é uma coisa que eu não possa fazer, né? Exato, tudo se aprende. E às vezes, uma vez, tinha uma história também. Passou um videozinho que ficava circulando na internet sobre isso, né? Que às vezes tu quer que um peixe suba numa árvore. O peixe não tem competência nenhuma para subir numa árvore, né? Mas se ele estiver no meio certo, ele sabe como viver e ele sabe como se florescer, multiplicar. E às vezes a gente está no meio que não nos permite. Quando a gente nasce, não sei qual é a tua ideia, a tua situação, mas quando tu nasce num meio com poucos recursos materiais e pouco acesso a desenvolver o teu potencial humano, fica muito restrito. Tem o Yunus, que é um homem que foi premiado com o Prêmio Nobel da Paz, porque ele criou o Banco dos Pobres lá agora não vou mentir. No Oriente, tá? Eu falo assim, Oriente. Ele criou o Banco dos Pobres, onde fazia pequenos empréstimos, tipo, para uma costureira, ela precisa de uma máquina. Então, ele emprestava o valor para ela comprar a máquina e pagar durante a semana, com o trabalho dela, ir pagando aquela máquina. E ele viu que todas as pessoas que pediam esses pequenos microempréstimos, elas realmente pagavam, honravam esse pagamento. E ele foi ampliando. Então, ele fala assim que as pessoas pobres, né, são como se fossem bonsais. Fazer um bonsai
uma figueira, olha o tamanho que chega uma figueira. Mas se tu mantiver sempre podando ela, né, até que ela vai ter a beleza que teria, mas ela não vai poder desenvolver o potencial que ela tem dentro dela, né? Então, aí tu vai vendo, tu tem que ir fazendo esse resgate mesmo, né? O que eu queria, por isso que eu gosto de perguntar, o que tu sonhou na infância? E aquilo que tu sonhou, a minha outra pergunta era essa, o que tu gostaria de colocar em prática agora? Então, tu já está me dizendo que tu já está vindo para a música, né? Eu tô bem eu escrevi, claro que eu queria, era um sonho também, né? Escrever um livro, eu chegava a sonhar que eu escrevi um livro. E outra coisa que eu também sonhava quando era criança, que às vezes muitas pessoas diziam que não eram para nós, para dizer assim, era faculdade. Então, também, eu sempre dizia, eu vou fazer faculdade para ser tempo, estou dizendo isso, e eu era a única do meu grupo, assim, das minhas relações, que pensava assim, né? Então, são coisas assim que eu sempre apesar de ser tímida, como tu fala, a gente é tímida, mas dentro da cabeça da gente tem um trabalho bem grande, dizendo, não, tu pode, tu vai, tu quer, né? E comigo foi assim, então, quando eu fiz faculdade também foi uma realização. Quando eu comecei a participar. Tu fizeste qual é a tua formação, né? Eu fiz a pedagogia para as professoras séries iniciais e depois eu fiz um pós em neuropsicopedagogia. Mas eu não atuo como professora. Então eu sempre digo, agora eu estou escritora, não professora, porque eu dei poucas aulas, né? Eu não quis sair do meu trabalho que eu tinha para ser professora, porque na realidade a minha ideia nunca foi assim, ser professora, eu queria trabalhar na orientação educacional. Mas como eu trabalhava durante o dia e a noite na PUC, eu fiz na PUC, só tinha as séries iniciais e pré-escola, daí eu fiz o magistério das séries iniciais, dei algumas aulas para a EJA, que eu gosto muito. Por isso os livros que eu escrevo, esses 3 livros que eu escrevi, os 2 principalmente são livros pensados em EJA, porque eu trabalhei muito mais com EJA. Então toda vez que eu fico escrevendo, eu fico sempre imaginando o EJA. Então é um trabalho assim, foi bem gratificante para mim. Fez eu entender um pouco mais essas relações e aprender a falar um pouco mais, claro, né? Porque eu estava em sala de aula, entender um pouco a situação do mundo em relação à educação, porque na minha cabeça todo mundo tinha 2º grau, e aí quando eu fui trabalhar com eles, eu entendi que muita gente não tem, e aí como tu fala, aquelas coisas das nossas relações, como as pessoas à minha volta tinham 2º grau, então eu achava que todo mundo tinha, né? Então essas questões, a questão da leitura também, entendimento, né, de algumas pessoas que não sabem ler. A gente sempre pensa que todo mundo sabe ler. Então, foi uma experiência assim muito gratificante para mim quando eu comecei a fazer essa questão pedagógica. Então, quando eu escrevo os livros, eu escrevi esses que eu escrevi antes, eu sempre pensava, meus livros vão ter que passar uma mensagem, vão ter que dar uma informação, vão ter que fazer as pessoas ter um outro conhecimento, um conhecimento além do que ela já tem, né? Então, essa ideia que quando eu escrevi, eu pensei. Tu sabes que eu tive a oportunidade de trabalhar com EJA por um período também. É fascinante de ver as pessoas à noite, depois de uma jornada de trabalho, de atender filho e tudo, já maduros, buscando começar as primeiras letras, né? Se encorajando, porque precisa ter coragem. E de querer desvendar esse outro mundo, como tu está desvendando o mundo da música, nessa fase madura, mas imagina, né, nessa fase madura, tu está começando a desvendar o mundo das letras. É uma coragem e é um mundo novo para o qual eles entram realmente. Eu fico muito feliz de ouvir esse teu depoimento, assim, muito lindo. Eu sei que tu tem um primeiro livro que é o Passeio Poético. Primeiro, Esse não é o primeiro, esse é o primeiro, né? Como tu falou que eu até antes de fazer o meu pós em neuropsicopedagogia, eu tinha essa dificuldade de fazer essa relação. Eu achava encantador aqueles alunos com certa idade aprendendo, mas eu achava assim, eu não entendia como é que as pessoas chegam naquela idade para aprender. Eu pensava, por que uma pessoa que já tem filho, trabalha, ou até tem um microempresário, digamos, tem sua
sua oficina, sua sapataria, e não sabe ler. E isso aí foi uma coisa que ficou bastante tempo marcando, né, na minha mente. Mas depois eu aprendi, claro, com o meu curso, que a escrita é uma coisa muito nova para o nosso cérebro, que é moderno para o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro não foi feito para ler. E ele, de alguma forma, ele acha jeito, uns caminhos para aprender a ler. Então, se tu não ensinar uma criança a falar, ela em convívio com as outras pessoas, ela vai gatinhar, vai andar, vai falar. Agora, se tu não ensinar uma criança a ler, ela vai chegar na fase adulta e vai morrer. Se tu não ensinar, ela não aprende, porque o nosso cérebro não faz esse processo sozinho, ele precisa ser ensinado. Então, depois que eu entendi isso assim com clareza, a forma com que se tem esse aprendizado, aí eu consegui formular melhor o que era aquelas pessoas conseguindo ler as primeiras letras, o que era aquele olhar, aquele fascínio, porque naquele momento que eu dei a aula, eu não tinha tanta noção. Depois eu fui entendendo o que é o fascínio da pessoa conseguir começar a dizer as primeiras letras, né? Toda essa coisa que para nós parece normal. Então a gente tem que sempre entender que esse nosso cérebro, se não ensinar ele, ele não vai ler. E isso foi muito emocionante. E oportunizar, né? Dar a oportunidade para as pessoas se desenvolverem é fundamental. Eu tive pai e mãe que eram analfabetos, mas que me estimularam para a escola. Como é que eles faziam? Minha mãe fazia. Aquele que havia umas cartas, a gente se comunicava com os parentes pela carta. Então, quando a gente chegava e dizia, ah, mãe, eu já sei ler. Ah, então tu vai escrever a carta para o fulano lá. Daí ela te dava um modelo de carta. Aí tu escrevia a carta e mandava. E ela esperava para ver se chegava uma resposta que tinha sentido. Então, aquele que aprendia a ler se tornava o escrivão da família. Para minha avó, principalmente, né? Eu que escrevia as cartas. E as cartas eram lidas com a família toda reunida. As pessoas não tinham. Hoje em dia tem senha, porque ninguém pode pegar o celular, ninguém vê nada que está escrito, né? As cartas eram lidas com todo mundo na sala, né? E as respostas escritas em conjunto eram ditadas, e quem aprendeu a ler por último escreve a carta. Escreve a lista do armazém, para ir no armazém. Então, assim, hora da sabedoria, é isso que eu queria falar, né? Que a pessoa pode não ter a letra, mas a sabedoria ela tem. Isso que a gente precisa respeitar e oportunizar. Talvez ela precise de mais tempo, mas todo mundo pode e deve conseguir ter acesso, né, a esse processo de despertar, né, de letramento mesmo, né? Alfabetização e letramento, na verdade, são duas coisas diferentes. Sim, isso mesmo. Então, como eu te falei, é muito fascinante quando isso ocorre, né? E a gente não tem mais esse olhar gostoso de escrever uma carta. As pessoas, essa juventude de hoje nem sabe direito o que é escrever uma carta, né? Porque não faz parte da realidade atual deles, né? Eu vou querer que tu traga para nós, então, o que tu escolher ali do teu primeiro livro, para o pessoal que está chegando, ter um gostinho dessa tua literatura. Meu primeiro livro, Passeio Poético. Esse livro aqui é o primeiro livro solo, né? Porque eu já participei de coletâneas. E nesse livro, então, através da poesia, né, eu resgato algumas figuras negras que não tiveram seu protagonismo, que tiveram seu protagonismo negado na história. Então, eles não estão nos livros escolares, né? A maioria das pessoas que eu resgato aqui não estão nos livros escolares. E também alguns afro-gaúchos. Alguns afro-gaúchos como Lupicínio, César Passarinho. Vamos ver, então, A gente pode ir citando o que eles fizeram, para quem não é gaúcho, que não então, sabe. Tá, né? Eu tenho aqui como uns que eu atuo, a Maria Felipa, que a Maria Felipa, ela é da Bahia, né? E ela teve uma grande influência na Guerra da Independência Baiana. Ela era lá da ilha de Itaparica, e lá ela enfrentou soldados, juntou uma tropa de mulheres, embebedaram e correram com os soldados, queimaram embarcações. Então, cada poema assim, que eu vou lendo, a Maria Firmina, 1858,
1859, a Maria Firmina, que era filha de um negro, uma mulher negra, com um homem branco, ela escreveu um livro, Úrsula. Ela foi a primeira romancista, só que, claro, ela foi totalmente negada na história, né? 1859, pensa bem, antes da abolição, né? Ela foi também a primeira mulher romancista e também, ela naquela época, ela abriu uma escola mista, que antes não tinha escola mista, e ela foi a primeira a abrir uma escola mista. Então, tem histórias do nosso povo negro que nos foi negada. Então, algumas poesias que eu resgato aqui no meu livro, eu vou dando a possibilidade do professor, ou até a pessoa que lê, não necessariamente o professor, provocar a pessoa a querer saber mais sobre a personagem. Aí cada personagem é uma mulher negra. Tem a mais conhecida aqui, que é... E a mais... Pode falar. Não, eu só queria resgatar os dois primeiros que tu falaste ali, que é o Lupicínio Rodrigues, e né? o César Passarinho. Músico, compositor, né? Lupicínio Rodrigues, que é um compositor, cantor-compositor, né? Ele morava na Ilhota. Ilhota até é um espaço negro ali, que agora é Cidade Baixa, ali onde é Cidade Baixa. A Ilhota faz parte de um dos redutos onde habitavam os negros, que é a Colônia Africana, a Ilhota e o Areal da Baronesa. Então, aqui em Porto Alegre tem esses redutos mais específicos, quando tiveram negros, que depois eles foram empurrados, fizeram uma higienização na cidade, que era, né? Essa higienização foi empurrando a população negra para mais longe. Então, o pessoal da Ilhota, onde morava o Lupicínio, que é o pessoal, a maioria acho que foi para Restinga, Belém, né? Então, a colônia africana, que é ali onde é ali perto da Redenção, ali em volta, também, Moinhos de Vento, aquilo era um reduto negro, foi sendo empurrado para Morro Santana, para Bom Jesus. Então, assim, a cidade, que era mais centralizada no centro de Porto Alegre, em volta tinha seus redutos negros. E o Lupicínio Rodrigues era um desses moradores da Ilhota, que é um cantor, compositor conhecidíssimo. Bom, posso ler então o poema do Lupe. Vou ler um pouquinho para não falar tanto. E fala do César Passarinho também, né? Que é um cantor, também, né? Gaúcho. O César Passarinho também é um cantor gaúcho, só que até eu vou ler do César Passarinho, que eu gosto muito do César Passarinho, que eu nunca gostei, nunca era muito chegada. Eu gosto de todos, já sentiram, né? Cada um que eu falo dá vontade de ler o poema. O César Passarinho, ele era um homem negro que cantava música nativista. E ele ganhou vários troféus e ganhou várias premiações nessa linha nativista. Ele é de Uruguaiana, né? E ganhou as calhandras de ouro, que até eu cito aqui, calhandras de ouro são representados por um pássaro que tem um canto maravilhoso. Então, o César Passarinho ganhou esse prêmio também, né? E eu vou ler o poema do César Passarinho, então. Que é o Pássaro Negro. Que negro é esse? Boina branca, piochado e cheio de expressividade. Um pássaro cantor ou um negro passarinho que vai abrindo caminhos com suas milongas nos festivais de música nativista? Peleia, negro, peleia com as armas da inteligência, porque essa luta não é fácil, mas o guerreiro negro conquistou seu espaço e voou, voou. Se a César, o que é de César, a esse César passarinho, as calhandras de ouro. Porque quando nós erguemos a cabeça, abrimos asas e voamos para a conquista de um novo reconhecimento, respeito e valorização, algemas, nunca mais, nunca mais. Então, César Passarinho. Que lindo. Mas agora eu sou fã do Lupicínio. Tem uma que eu fiz também. Eu li a história. Eu li um pouco da história dele, eu tenho um livro da biografia dele que ele fala assim, eu achei muito engraçado, ele tinha muitos desencantos amorosos, né? Ele sofria muito, as músicas dele falam muito disso, né? E aí, mas teve um dia que ele disse assim, olha, quer saber, as mulheres que gostaram de mim, que me amaram, essas não me ajudaram muito. Aquelas que me desprezaram, que
me rejeitaram, essas me deram muito dinheiro. Porque cada vez que eu me sentia desprezada, abandonada, eu escrevia uma música e ganhava mais dinheiro. Então, assim, bárbaro então eu vou ler o poema que eu fiz para o Lupe, que é Ao Lupe com Carinho. Só um boêmio sabe a dor que traz no peito, o coração partido, sonhos destruídos, ou choro sufocado atrás de um sorriso. Só um boêmio sabe transformar seus desgostos, mágoas, medos e melancolia em poesia. E só ele sabe falar daquele sentimento que vem no âmago da alma, que aflora e nos faz ficar assim, nostálgicos, amargurados, com aquela dor de cotovelo. Mesmo assim, sabe compor e cantar com originalidade e inspiração às nossas decepções amorosas. Isto, só o nosso boêmio, nosso ilustre morador da ilhota. Ah, esses moços, pobre moços. Ah, se soubesse o que Lupicínio sabia. Amariam mais, cantariam mais e fariam poesias também. Você se encaixa no teu, se encaixou na tua história do Lupe. Muito. Ele foi um lutador, acreditou muito na música brasileira, ele saiu aqui do estado, ele foi divulgar, ele foi meio militante nessa área da música, né? Então, assim, nós precisamos resgatar essas histórias não contadas realmente, né? E eu acho que cabe a gente também, né? Nós que estamos nessa área, professoras, artistas, poetisas, a gente dar voz. Eu gostei muito dos encontros, de alguns encontros do movimento negro, quando as pessoas falavam assim, Oliveira Silveira. Presente. E alguém dizia presente. Sempre presente, né? Então, Lupicínio Rodrigues, presente. César Passarinho, presente. Então, assim, é porque está presente em nós o legado que eles deixaram, assim como os nossos pais estão presentes. Mas, Mariana, nós, né? Agora eu vou ter que ler um poema da Marielle. Eu vou ler um poema que eu fiz para a Marielle, que é curtinho. Por quê? Porque nós estamos em julho, mês da mulher negra, latino-americana e caribenha, e os dois poemas que eu comecei foram para homens. Então, eu vou ler um que eu fiz para a Marielle, tá? Não, eu ia dizer isso, ia pedir isso para tu ler depois um sobre a mulher, mas pode ler agora. Que depois você tem outro livro para apresentar, então, não é? Nessa existência de lutas, criou raízes profundas, pleitou justiça de forma imparcial. Como um girassol na sua essência, cativou, brilhou e o povo aprovou. Teve uma abrupta partida nesse mundo de facínoras, vida ceifada antes do tempo, que não vai se perder ao vento, virou semente e floresceu. Essa é para nossa Marielle. Isso aí. Sim. Essa é bem para um personagem bem da nossa atualidade, né? Essa é uma das poucas atuais que eu escrevo. E também do que morreu há pouco tempo, que eu acho que morreu ano passado, Silmar Antunes, também, que é gaúcho, que é um cineasta, trabalhou no Casa das Mulheres, é um ator gaúcho, né? Silmar. Eu me lembro de encontrar ele por ali, às vezes do livro, coisa assim. Bem acessível às pessoas, bem próximo era um dos do poucos povo. Assim, livros que está no meu livro aqui, eu acho, é um dos poucos que ainda estava vivo. Isso, que lindo. E daí, depois dos caminhos, desse passeio, para onde tu foi? Muitas coletâneas, né? Eu fiz várias coletâneas. Uma das que eu gostei de fazer foi o Mulherios das Letras Portugal. Esse aqui foi um concurso de poesias que eu fiz e eu gostei muito também, porque essas poesias, quase todas assim que eu participei de coletânea, foi nesse período da pandemia. Então, eu marquei a poesia. Então, assim, muitos poemas que eu fiz são direcionados. O outro livro também, solo, que eu fiz, tem a ver com a pandemia também. Tu queres que eu leia poema? Eu fiz 2 poemas. Eu vou ler um.
ler um que referente à pandemia, que é tempo. Passa tempo, passa sem disfarçar. E eu aqui parada a te admirar, achando que tu és meu bem-querer, tola. Tu te envaideces, mas não me vês. Vai passando, às vezes devagarinho e outras no rompante, feito voo de passarinho. Só quer ser admirado, sem compromisso, do anoitecer ao amanhecer, sem cobranças. Às vezes deixa boas lembranças. De domingo a domingo, tô comigo e eu sozinha contigo. Esse poema eu fiz em tempos de pandemia. Elizabeth, a pandemia trouxe uma estranha sensação quando a gente começou a questão do isolamento social. Eu me dei conta, a certa altura, que isolamento não era uma coisa tão estranha para mim. Isso aconteceu contigo também? Muito, porque eu produzi muito nessa pandemia, porque quando eu me vi assim, tendo que ficar em casa, e eu fiquei em casa porque ainda bem que eu já tinha me aposentado, então eu tive esse privilégio, né, que muitas pessoas não tiveram, de poder ficar em casa, e eu fiquei em casa. Aí eu comecei a resgatar, abrir as gavetas, mexer nos materiais que eu tinha, como agora eu comecei a resgate da infância, tudo aquilo que eu tinha, que eu conseguia achar que eu tinha guardado, eu comecei a juntar e montar os meus livros. Aí, fui na pandemia, que eu publiquei 2 livros em 2021 e 2022. 2020 e 2021, esses livros têm a ver de eu estar em casa, poder ficar em casa e produzir alguns poemas atuais, né? E resgatar os antigos e montar os livros. Então, eu produzi bastante mesmo na pandemia, nesse sentido, né? Porque eu podia estar em casa. Deixando bem claro isso. Eu estava em casa aposentada, podia estar em casa, né? Então, me privilegiou de poder fazer esse trabalho todo e me sentir bem, porque como eu estou acostumada a ficar no meu silêncio, sozinha, não é? Estou acostumada a lidar com essa solidão que a gente tem quando é muito tímida. Então, para mim, foi bem tranquilo. É isso que eu estava falando, que eu também, assim, não senti tanta dor de estar sozinha, porque já é uma maneira de tu, né? Eu gosto de pintar, eu gosto de ler, então tu já tem um outro processo. Mas imagino que para as pessoas mais, assim, expansivas, deve ter sido uma dor muito grande, realmente, aquelas que precisam circular mais, que precisam, né, estar em lugares, seja por trabalho, que é a disposição da alma delas, deve ter sido bem dolorido mesmo, né? E eu também consegui ser bem produtiva nesse período, assim. Eu fiz cursos com vários, tudo que aparecia de curso ali, Universidade do Ceará, Universidade da Bahia, assim, tudo que aparecia, eu fiz uns 10 cursos nesse período ali. Muita coisa era gratuita, inclusive, né? Então, assim, eu não deixava minha cabeça parar, eu não deixava essa ideia da solidão e do estar só entrar na minha cabeça, assim, né? Eu não deixava, eu me ocupava e fiz amizades que eu cultivo até hoje nesse período online, assim, né? Essa semana ainda conversava com a Luciana lá de Minas, que eu conheci nesse processo ali de pandemia. Então, é como a gente está aqui na mente da gente, né? Daí está falando que tu é neuropsicopedagoga, então a gente vê como o cérebro, como cuidar dessa parte mental é importante para tudo. Foi a época que eu mais escrevi, eu também me conheci eu escrevi coletâneas com muitas mulheres do Nordeste. Então, eu tive muitos conhecimentos como escritoras nordestinas, algumas do Rio, São Paulo também, né? Eixo, Rio, São Paulo. Mas a grande maioria era do Nordeste. Tanto que em setembro eu vou estar na Bienal do Livro do Rio, com uma coletânea, né? Foi com um rapaz, Bruno Black, que ele organizou no Rio, um livro, né? Que eu participo, então eu vou estar participando da Bienal do Livro no Rio em setembro. E em outubro eu vou estar na Bienal do Livro em Recife, assim, aí com essas meninas escritoras que estão organizando a Bienal, estão participando da Bienal. Eu estarei então lançando coletivo de escritoras gaúchas, né? Fala um pouquinho depois disso aí para as pessoas que não... na Bienal
de Pernambuco, com 2 coletâneas, que eu participo com elas, né? 2 coletâneas, e lançando também o meu livro de contos e crônicas. E, então, esses são os resultados da pandemia que eu tive a oportunidade de conhecer, fazer lives. Então, essas lives me fez assim, ó, abrir um leque de conhecimentos, mulheres negras, escritoras que eu não sabia que tinha tantas assim, tem muitas e muitas escritoras, mulheres negras escritoras. E eu, o ano 2021, né, nós nos reunimos, o Gilberto, que é um produtor, escritor, ele reuniu, nos chamou algumas pessoas que ele conhecia e pediu para que nós chamasse mais escritores negros que nós conhecíamos, para nos reunirmos no dia 20 de novembro, no Largo Zumbi dos Palmares, para então nos conhecermos e formarmos um grupo, né, para saber quem somos, porque a maioria de nós não nos conhecíamos. Então, foi o que aconteceu no dia 20 de novembro, no Largo Zumbi dos Palmares, 20 de novembro de 2021, nos reunimos e formamos, então, o coletivo de escritores negros. E quando, em 2022, né, no caso, ano passado, quando completamos um ano, nós lançamos a revista do SEM, que é o Coletivo de Escritores Negros, a revista Meu Corpo Negro. Essa aqui, uma revista que linda, muito bem organizada pela Natália Protásio. Ela se esmerou mesmo e fez uma revista maravilhosa. Tem textos maravilhosos aqui de vários escritores negros. Muitos, tem de Gravataí, Porto Alegre, acho que Viamão. Então, tem uma leva muito boa assim, de colegas e está chegando mais, porque nós já estamos na produção da segunda revista agora para 2023, a revista do segundo ano, que é Memórias, onde eu aproveitei que eu fiz uma visita a Palmares, né, no Quilombo dos Palmares, fui a Maceió e fiz a visita ao Quilombo dos Palmares. Então, meu texto é sobre Memórias de Palmares, resgatando a minha visita e, com a minha visita, as memórias que me puxaram naquele momento de estar lá, naquele espaço. Então, essa revista é muito emocionante. Sim. Deve ter sido muito emocionante. Estou sentindo emoção agora, só quando na tua chegamos fala no Mirante, ele falou, daquele morro lá, que Dandara, assim, ele falava e eu assim parecia que eu tinha voltado para algum lugar que eu saí, né? Então, para mim foi muito legal. Então, nessa revista Memórias, o meu artigo, meu trabalho, né, artigo é sobre Memórias de Palmares. E outra coisa emocionante, que tu falou que é emocionante, quando nós chegamos na parte, como é um parlamento, também eles têm aquela questão, né, de todo mundo, tem os chefes, aquelas pessoas que decidem, né, e então, quando ele levou naquele espaço mostrando onde é que os reuniam, e onde faziam as decisões, aí agora, né, nesse atual, porque eles remodelaram, né, claro, eles têm uns quadros, tinha vários quadros, tinha até o Lupicínio, tipo, do Rio Grande do Sul tem um quadro do Lupicínio lá. E tinha a Carolina Maria de Jesus. Aí ele olhando, ele falou, alguém aqui conhece a Carolina Maria de Jesus? Aí eu com meu dedo, né? Ele, tu conhece? Eu já estudei sobre ela para fazer um poema. Eu disse, que poema? Então fala para nós. E guria assim, no rompante, eu abri o celular, coisa que eu não sei, fez muito rápido, e puxei o poema da Carolina Maria de Jesus e li lá. Então tu imagina a emoção de estar lá, onde eles se reuniam para decidir, a tomar decisões, e eu naquele momento eu lendo um poema para uma escritora negra. Então assim, é como se eu me transportasse, né? Foi maravilhoso, emocionante. Eu sou encantada pela história da Carolina, essa história dessa resiliência, do não se abandonar. Por mais que tu esteja abandonado pelo sistema, por tudo, ela não se abandonou, né? Ela achou que ela tinha valor para botar no papel o que ela estava vivendo. Ela não tinha noção de como que a história de sair um livro é uma coisa que o livro estava na cabeça dela, dentro da alma dela. E ela colocou ele para fora. E aí o universo deu jeito de fazer com que esse livro ganhasse o mundo, já que ela pariu esse livro, né? Com dores, com lágrima, com sofrimento, com fome,
Ela dizia que ela conseguia escrever quando ela tinha comida, ela ficava mais tranquila para escrever. Quando conseguia dar comida para as crianças. Né? Então, assim, é impressionante. É mesmo. Eu fiz, no Passeio Poético, eu fiz o poema para Carolina Maria de Jesus. E agora eu também participo de um grupo de um rapaz que é o Antônio do Conceição. Ele também, ano passado, me convidou para participar do livro que ele fez poemas para o 20 de novembro. É um grupo do Conceição. Começou que ele queria com um grupo do hospital mesmo, mas daí, como não teve muita adesão, ele abriu para alguns novos escritores e eu fui uma das convidadas, né? E no primeiro eu fiz 150, caiu para mim, porque eles pegam as pessoas que vão participar e aí ele manda um título para cada um fazer uma poesia. E a mim coube 150 anos do Floresta Aurora. Eu na hora fiquei nervosa, mas daí depois eu fiz o poema, acabei lendo lá numa feijoada no Floresta Aurora, e acabei lendo o poema lá para o pessoal, então foi um poema que foi aprovado. E esse ano agora, para 2023, caiu para mim o tema Carolina Maria de Jesus. E eu até disse, mas eu já fiz um poema no meu livro, né? Daí depois eu pensei, não, vou me desafiar. E aí fui lá e fiz outro poema para Carolina Maria de Jesus, que vai ser lançado agora em novembro também. Em novembro acho que tem uns 3 lançamentos de livros. Oh, que maravilha. É porque tu passaste a vida toda se preparando, se alimentando, refletindo. Não nasce, a gente diz, de uma hora para outra eu fiz o poema. Não, mas o trabalho vai sendo, né, gestado. Tem uma história do Picasso que ele está numa lancheria, numa cafeteria, tomando café. Ele pega um guardanapo e começa a desenhar no guardanapo. Enquanto os amigos ali estão conversando, ele está desenhando. E tem uma moça que fica observando ele desenhar. Na hora de levantar, ele pega aquele desenho, dobra e bota no bolso. A moça que estava observando veio para ele e disse assim, tu não quer me dar esse desenho? Ele mostrou para ela o desenho. Aí ela disse, sim, você só me dá, sei lá, $20 mil. Aí ela disse, mas como? Você desenhou tão rapidinho. Eu disse, não, foram todos esses anos que eu vivi até aqui me preparou para fazer esse desenho. Mas é bem isso. E aí eu fui refletindo sobre isso, né? Porque a gente às vezes não dá o valor, né? Olha quanto investimento tu foi fazendo, quantas escolhas tu foi fazendo, que te trouxe a esse caminho de produção. Né? Importante dizer isso para as pessoas, que as escolhas que elas fazem é que vão constituir quem elas são, quem elas serão. Eu né? acho mesmo. E eu gostaria muito que tu pudesse ler um desses poemas da Carolina aí, não sei qual deles. Eu vou ler o que já está no, eu vou ler o que já eu sei que tem um que já está no livro, né? Porque o outro ainda vai ser lançado. Sim. Eu vou ler então o que já está no livro, e aí é tranquilo. E tem a Samantha perguntou ali se tu poderia citar as autoras do livro do coletivo. A Simone também está acompanhando a nossa live agora, a Simone Mello. A Márcia Carvalho, que é a colega também professora, arteterapeuta. Agora temos a Silvia também. A Silvia lá da Paraíba, nos acompanhando. Se a Silvia é escritora, de repente está num livro, que tem meninas da Paraíba também, nas coletâneas do Nordeste, né? Assim, ó, eu vou te dizer, ela quer que eu diga o nome de todos os participantes do 100 coletivo. São vários, né? A Simone Mello, que está aqui, é uma das maravilhosas escritoras que também já está com seu livro a caminho para ser produzido. Né? É uma pessoa assim, que eu gosto muito, que ela está sempre comigo. Mas eu acho, então, que as pessoas podem te procurar no teu perfil ali para saber mais detalhes, até como acessar a revista. Elizabeth.fagundes. E aí a gente aproveita esse momento para as tuas poesias, para tu dar voz, treinar esse dar voz à poesia, tá? É sempre que eu digo, imagina esse cenário que a gente está numa cafeteria, não tem ninguém, não é nada formal. E a questão de dizer o nome do coletivo, tem vários, e aí sempre corre aquela coisa de começa a dizer nomes, e aí esquece de vários, porque são muitos, né? E aí se a pessoa está escutando, vai ficar chateada. Mas é um grupo grande, mas nós já estamos abrindo para novos escritores, né, que quiserem entrar conosco e participar do coletivo de escritores. Nós vamos abrir inscrições logo, logo. E quer que eu leia da Maria Carolina? Carolina Maria. Eu insisto que é Maria Carolina, Carolina Maria. Carolina
guerreira. Nasceu de pele preta, pobre, favelada. Nasceu como muitos, fazendo parte dessa escravidão moderna, a fome. Nasceu negra, mulher e guerreira, que não se acomodou diante de tanta miséria, que fez do seu dia a dia uma batalha de sobrevivência. Nasceu para viver em uma sociedade desigual, cruel. Nasceu para ser ignorada, sem oportunidade de ascensão social. E são tantas que nascem Carolinas. Algumas são de Jesus e outras tantas nem tanto. São Carolinas Maria guerreiras, que com a persistência e garra do nosso povo negro vão vivendo, sobrevivendo, morrendo, em eternos quartos de despejo. A Carolina Maria. A Carolina Sim. era mineira, não é? Mas esse desenrolar dela da Sim, ela mudou para em São São Paulo. Paulo, aí foi viver uma vida drástica, pobre, na favela. Ela tinha que catar lixo para poder sobreviver e comprar o pão de cada dia, como diz, né? Porque era aquela questão de vender papel para conseguir pão para aquele dia. Às vezes não tinha o que comer, né? Então ela teve uma vida bem sofrida. E isso ela fala muito, e ela vê muito isso no livro Quarto de Despejo, que foi um dos mais... foi traduzido em várias línguas, né? E ela conta ali bem isso, que foi uma vida de miséria, mas ela foi persistindo, resistindo. Mas ela foi indo, nesses mesmos resíduos, ela foi encontrando livros ou partes de livros, e ela lia. Foi encontrando pedaços de cadernos, partes de caderno que ela pegava, e naqueles cadernos ela escrevia sua história, né? Foi contando a sua aí história. que nasceu o primeiro, um dos livros mais vendidos, que foi o Quarto de Despejo, né? Traduzido em várias línguas. É uma história bem linda, mas muitas pessoas nem sabiam da existência. Eu mesmo, quando eu estudei nas escolas, na faculdade, nunca ninguém falava da Carolina Maria de Jesus, né? Então é importante assim, conhecer a história dela para a gente entender que lá, aquela discriminação que a pessoa faz, né? Que lá na favela, lá no fundo da favela, aquela criança tem que ser estimulada porque ela também ela tem toda a possibilidade de se tornar uma grande escritora, uma grande artista. Essa questão da gente discriminar muito assim, a periferia, né? Isso é muito cruel da nossa parte. Eu digo nossa parte para dizer geral, né? Não, é muito cruel essa visão, que nós temos, a sociedade, né, tem referente às pessoas da periferia. E a Carolina é um exemplo muito prático de que isso é errado, né? É errado e é burrice, eu diria. Porque lá tu não sabe onde é que nasceu a criança que vai trazer a cura para uma doença muito grave. Tu não sabe onde é que está nascendo a criança que vai trazer uma solução para a matemática. Né? A gente vê, tem vários exemplos, cada vez mais a mídia mostra isso, né? Então, assim, criança é semente, está escrito assim, toda criança contém sonho, né? Porque é uma burrice tu jogar fora aqueles que podem estar trazendo a solução para muitas das questões da humanidade, né? Então, a gente precisa mudar essa ótica. A Simone Mello está falando ali que a revista do Coletivo tem 16 escritores no total, né? Sim, Homens sim. E mulheres, né? Tem 16 escritores, com essa mas claro, o grupo é maior. Os 16 participaram da revista, mas o grupo é bem maior. Como dessas memórias, né? Tem muitas pessoas que não não é todos os escritores que compõem o coletivo que estão participando dos artigos, porque muitos nesse momento estão ou publicando um livro, ou estão com alguma agenda lotada. Então, teve 3, eu acho que agora publicaram livros, então a agenda está um pouco lotada, então nem todos participam, né? Mas... Elizabeth, vamos aproveitar já que a Mara está ali também, a Simone, nós participamos juntas também do coletivo da revista Mente Ativa, não é? Que também é uma revista
toda feita por mulheres, né? Escrita por mulheres e organizada por mulheres. A revista Mente né? Ativa né, E é uma revista maravilhosa. belíssima. E que também que nos oportuniza de colocar artigos e falas que às vezes a gente não tem oportunidade de colocar, não é que não tem oportunidade de colocar na rede social, mas que é uma forma de colocar no papel, né, no caso, coisas, sentimentos, ideias e pensamentos nossos. Eu, nesse último, essa que vai sair, essa edição que vai sair, eu fui convidada mês passado a abrir um evento aqui em Porto Alegre. E o evento era sobre adoção. E tu vê que eu nunca. É um tema que eu não. Eu tinha que fazer um poema para abrir um evento, mas num tema que eu nunca tinha assim, parado para pensar. Então foi assim, bem assim, interessante para mim, construtivo, porque eu tive que parar, pensar na adoção para escrever sobre adoção. E quando eu participei lá, eu fiz a abertura, fiz o poema, e participei, claro, escutando as palestras. E como tu começa a escutar as pessoas falando, as pessoas que adotaram, as que pensam em adotar, e os palestrantes, olha, abriu a minha mente. A visão que é uma pessoa porque a gente sempre pensa, eu vou adotar aquela criança assim, assim, que eu quero, bonitinha, queridinha. E aí, um exemplo, né, de uma palestra de uma trans, ela chegou e disse, vocês querem adotar uma criança assim, assim, mas se vocês adotam aquela menininha toda que vocês querem, bonitinha, arrumadinha, botar rosinha, e se no meio do caminho a menina a menina tem outra, vai se tornando, eu Se quero dizer que eles expressa. dizem agora a palavra correta, não é opção, ela tem outra, que eles agora dizem, LGBTQI, orientação, isso, Orientação. obrigada. LGBTQIA+, né? Que tem essa orientação. Aí ela não vai ser aquela menininha que tu queria enfeitar bonitinha, ela vai ter a personalidade, porque ela estava dizendo na palestra que já bem cedo, muitas crianças, cedo, elas já mostram essa orientação dela. Então elas se recusam a fazer isso. E aí, tu está preparada para isso? Porque adotar também tem isso, né? Então, e aí, nessa fala do Mente Ativa, nessa artigo agora para esse mês de agosto, do Mente Ativa, eu levemente botei o meu poema e um pequeno comentário, mas aí eu fiquei assim pensando, nossa, eu poderia falar 2 folhas sobre a adoção, porque agora não é mais um tema que eu desconheço totalmente, né? Que eu não tenho um pensamento mais crítico. Então, a Mente Ativa, assim, ó, para nós que estávamos naquele momento, como diz a Mara Lenise, que a gente precisava trabalhar nossa mente, produzir e continuar se mantendo, sabe, com a mente sã, foi maravilhoso. Parabéns, até a Mara, por essa ideia. A iniciativa é linda porque ela estimula mulheres que gostariam de escrever sobre o seu cotidiano, não é? Poesia, prosa, não tem algo definido, uma forma definida, não é? É o gosto isso. E é o tema que está na tua mente, não é um tema proposto para todos, cada um vai falar daquilo que está na sua alma, né, com necessidade de falar. Uma vez só que a gente combinou, que foi quando a gente falou sobre Elza Soares, que foi a edição do início do ano passado, não é? De 2022, quando a Elza desencarna, que todas escreveram sobre a Elza Soares. Foi muito lindo também. Mas, em geral, os temas são livres. Esse ano foi feita uma edição sobre maternidade, lindíssima, isso. Né? Falaste ali sobre as mães atípicas. É muito bom. Essa ideia de não ter obrigatoriedade, que tu falou agora, que a gente fala que tem vontade, para mim foi maravilhoso, porque eu queria até falar mais, não falei, porque senão vou entrar nesse tema agora, porque não é eu também estou preparando um outro livro para lançar, então eu só me detive um pouco no poema e um comentário, mas é um tema assim, que eu achei fascinante e queria falar, então eu aproveitei que a Mente Ativa chegou e deu o tema livre, aí eu fiz um comentário sobre adoção, então é muito maravilhoso. E essa questão é muito a ver com o nosso povo negro. A questão essas questões da maternidade são questões muito sensíveis para todas nós, né? E outro dia eu estava vendo uma psicóloga negra falando da relação entre maternidade, que tem a ver com a biologia, né?
com gestar, tem a ver com biológico, e essa potência humana de maternar. A gente... Que tem a ver com acolher no coração, né? E aí não tem idade para aquela pessoa que tu vai nutrir esse vínculo de afeto, né? Então, eu acho muito bonito. Uma coisa que eu falo ali também, que é isso, né? Que esses filhos adotivos, né, que a gente adota, eles têm o DNA da nossa alma, porque é outra forma de ver a criança, é outra forma de amar, que às vezes até é mais intenso, até, porque é uma coisa de alma, né? Muitas vezes é a questão assim, resgatando alguma coisa passada, me passa a ideia, porque tem pais que adotam e a criança fica... até parece com os pais adotivos, né? De tão, assim, como diz, aquele DNA de almas mesmo, encontro de almas. Uhum. A gente vê, assim, a necessidade da gente acolher uns aos outros, e ali é isso, tem dona de casa que escreve, tem a professora que escreve, tem a psicóloga que escreve, a terapeuta, como eu, que escrevo também, né? A Simone está falando que a adoção é temática importante para debatermos essas questões da adoção, é uma temática muito importante, porque adotar uns aos outros, aí eu lembro dos encontros ali no Sopapo Poético, como é curador aqueles encontros, que tu também participa, mas foi não é? O Sopapo Poético que me deu a primeira empurrão, como diz, o primeiro fortalecimento para eu me entender e me enxergar como escritora foi no Sopapo Poético. Porque quando eu comecei a participar do Sopapo Poético, eu comecei a ver pessoas como eu, no caso, pessoas negras, declamando poemas que falavam de situações e coisas que eu também escrevia. Então, aquele poema que eu pensava, eu estou escrevendo um exemplo sobre escravização, ou eu estou escrevendo sobre um problema social, questão negra, mas aí eu ficava sempre quieta, porque será que só eu falo sobre isso? Aí quando chega no Sopapo Poético, eu vejo aquele mundo de talentos, e falando temas iguais aos teus, ali depois do Sopapo Poético eu virei outra pessoa. Então eu sempre agradeço ao Sopapo Poético por existir e por estar lá fortalecendo principalmente pessoas negras que não se veem e não têm coragem, né, de se expor, falar, de ler os seus poemas. Então o Sopapo Poético foi assim, uma base muito boa para o meu começo. E o Sopapo Poético, para quem não sabe, é um sarau. Está mensal ainda? Mensalmente? Toda a última terça-feira do mês. Antigamente tinha um espaço ali na Ipiranga, mas agora ele vai em vários locais, né? Eu tive o prazer de começar em março, ainda para concluir a minha alegria, em março, o primeiro Sopapo Poético, eu fui uma das homenageadas. Foi no Simpa. Outra alegria imensa, assim, imensa, porque naquele espaço que me deu todo aquele fortalecimento, ser uma das homenageadas, olha, eu fiquei assim, feliz, assim, uma felicidade incontida, né? E agora, esse mês, vai ser dia 25, bem terça-feira, dia da Mulher Negra Latino-Americana, e a homenageada vai ser a Silvia Duarte, que é uma produtora cultural maravilhosa também, e que até já leu poemas meus no Sopapo Poético. Este mês ela vai ser uma das homenageadas, Silvia Duarte, terça-feira. Deixa eu falar um pouquinho. A minha experiência com o Sopapo foi lá onde era na sede ainda, né? E foi uma surpresa chegar ali e encontrar as pessoas. As pessoas se vestem com as roupas, muitas vezes relacionadas aos ancestrais, né? Os turbantes, as roupas coloridas. Então, se veste para encontrar essa essência, né? E chegar lá, tem os tambores que tocam, a roda. Eu me lembro que passou um cesto com poesias, e daí a gente escolhia alguma poesia, se não tivesse as suas, né? Mas escolhia uma poesia do cesto para ler, quando sentisse o impulso de ir para o centro da roda. Então, é um exercício muito lindo, assim, de se deixar perceber pelo outro, de se sentir acolhido, aceito, no teu jeito, na tua estética, na tua forma de ser, de andar, de dançar. É uma coisa riquíssima, cura a alma, é curadora, eu diria, inclusive, né? Esses movimentos ali. Eu fiquei apaixonada pela ideia do sarau,
a importância da fala, da conversa, a da nossa oralidade, né? A poesia ensina, assim como as músicas de capoeira, que a Mara também me levou a conhecer as rodas de capoeira com a Mara Lenise. Eu fui conhecer o grupo de capoeira da qual ela faz parte. É uma vibração imensa naquela roda de capoeira. Assim como na roda do Supapo Poético, assim como na roda das terreiras. Ali tem muita vibração desse amor ancestral por nós, desse desejo dessa ancestralidade que a gente brilhe, que a gente encontre caminho de realização, de ser feliz, né? De ter uma vida plena. Então, eu sinto ali que a gente recebe muita coisa. Por isso, tudo que tu coleta da vida, que tu coloca nessa vertente da tua poesia, e que encanta, e que mexe com memórias, né? Sentimentos, memórias, desperta o impulso de viver, de recomeçar. É encantador mesmo, falando, lindo, porque é bem essas coisas mesmo que a gente traz na alma, que a gente traz e às vezes a gente não sabe expressar, então o que tu fala é bem isso mesmo, né? Bom, e eu... Até o sem jeito do outro entrar, tu vê que tem beleza naquele que pisa de mansinho, tem uma beleza. Naquele idoso que vai com passinhos lentos, tem uma outra beleza. Naquela criança, que até as crianças também tem um momento que elas falam, né, na roda ali, trazendo alguma coisa que elas aprenderam. Eu me lembro que eu fui uma vez para contar história para crianças. Então, assim, são todas as fases da vida ali representadas, dizendo que nós, sim, temos que aprender uns com os outros. Eu acho linda essa parte que eles fazem com as crianças, porque elas já estão no meio ali, então são crianças que já vão nascer, vão crescer já nesse contato com a literatura, com a música, com a expressão, amando o que faz, o que gosta. Se eu estivesse lá na minha infância, como a gente começou no início, se eu estivesse no sopá poético ali como criança, naquela roda, imagina, Deus, o livro que seria, né? Porque tá tudo no seu momento, mas a gente não consegue, a gente pensa sempre, às vezes eu vejo aquelas crianças e penso isso, nossa, imagina, na minha época de criança existisse o sopá poético, existisse essa roda, existe tudo esse aconchego, esse fortalecimento, né? Como é importante para nós assim, sabermos que somos acolhidos, que estamos falando, estamos sendo ouvidos. Então, o sopá poético é muito isso, né? E agora e os saraus, eles precisam andar por aí. Eu acho que eles são um grande processo de cura para os lugares aonde eles vão, né? Nós já tivemos um sarau da revista Mente Ativa. Um primeiro sarau, né, que foi lá em Canoas, comemorando 2 anos, né, da revista. Então, e foi muito lindo também. Então, e trazer esses escritores que, assim como tu, fazem essa leitura da alma gaúcha, resgatam a contribuição de cada um e trazem isso à luz, né? Para que outras pessoas tenham acesso e possam ver. Nós da Mente, da Coletivo Escritores Negros, também fizemos um sarau na Biblioteca Pública, que foi maravilhoso também. Essa nova direção da Biblioteca Pública Ana Maria, ela está abrindo bastante espaço e a gente tem que ocupar os espaços, e foi o que o coletivo fez, ocupou aquele espaço, e foi uma coisa maravilhosa, um sarau lindo, lindo, lindo mesmo, que marcou bem assim, a nossa presença lá. Tem a Mente Ativa, quem sabe a gente faz também, com a Maria Lenise, a gente combina, faz um na Biblioteca Pública, para começar a ocupar esses espaços que até bem pouco tempo não nos era permitido, né? E agora nós temos que... O Sarau Sopá Poético também teve, agora em homenagem a Margarite, eu acho que na Margarite foi na Escola Paulo Freire, ao Cidade, ao Paulo, acho que é Paulo Cidade, o nome do rapaz, e foi homenageado lá, o Sarau foi na Biblioteca Pública, Jorge Cidade, na Biblioteca Pública. Então, assim, esses espaços que a gente tem que levar, não só nesse espaço, eu agora vi que a Fátima Farias também está aí, me lembrei, não só esse espaço a gente precisa ser ocupado, mas também eu fiz há pouco tempo, e até teve também a participação da Mara com as Iabás, da Bom Jesus, que é um projeto também que essa escritora Fátima Farias, ela trabalha muito com as questões com a população da periferia, para também dar esse fortalecimento e mostrar, principalmente
visualizar e mostrar que tem sim escritoras negras, e as escritoras negras estão aí produzindo. Então, os saraus, quando são feitos também na comunidade, é muito importante para que essas crianças também tenham essas referências, né? E é isso que a gente procura trabalhar sempre. É muito importante a referência. Eu fui convidada para ir numa escola em Canoas, e na época eu não podia muito ir, estava com outros projetos, mas quando uma das professoras falou que seria tão importante que tu viesse, porque as crianças aqui não têm, nas nossas feiras de livro, nunca tem uma escritora negra. Aí quando ela falou essa palavra, eu não pensei duas vezes. A tal dia, esse dia eu vou achar um jeito, mas eu vou aí. E fui mesmo, e foi maravilhoso, porque a visibilidade é importante também. Principalmente para aquelas crianças que, como nós lá, que éramos tímidas, que não falamos, não temos referência, é importante, principalmente para essas crianças olharem e enxergarem, sim, eu posso ser uma escritora, sim, eu posso fazer isso. Então, a gente às vezes não diz, a imagem diz, né? Sabe? Eu sou contadora de histórias, então é muito legal, assim, faço parte de um programa voluntário pela Fergs, né? E eu vou contar histórias no interior, vou fazer oficina. É muito legal como as crianças se encantam de ver, porque eu sou a única contadora negra. E isso chama a atenção deles, assim, eles acolhem com todo carinho. A primeira história que eu fui contar, quando eu fui ver, assim, será que eu consigo fazer alguma coisa nesse espaço? Eu contei a história das abaiomias. Essa história mais conhecida das abaiomias, né? Que seria um retalho da roupa de uma mulher negra que estava sendo escravizada e tal. E aí crio com eles a Baiomi, que eles levam a Baiomi, né? Foi muito legal, porque tinha alguns meninos negros. Depois de um tempo, eu encontrei um menino, ele veio conversar comigo e disse, Mariana, tu nem sabe. Eu levei a bonequinha para casa, minha mãe chegou e disse assim, que é isso? Um voodoo dentro da minha casa? Ele bem pretinho. E daí ele disse, aí eu comecei a rir e contei para minha mãe a história da Baiomi. Sabe, Mariana, que a minha mãe chorou, se emocionou de ouvir a história. Então, assim, foi muito legal, porque isso ele não vai esquecer, né? Essa versão de que quando as mulheres eram escravizadas, iam colocadas no navio, com as crianças, para acalmar as crianças, então ela fazia um pedaço, retirava um pedaço da sua própria roupa, e com aquele pedaço, só com nós, ela criava uma bonequinha que cabia na palma da mão. E a esperança, né, de que aquela bonequinha, que ela pudesse um dia reencontrar aquele filho, aquela filha ou aquele filho, e reconhecer pela bonequinha, né, que foi colocada. É uma história ali. linda, é linda. É uma história muito bonita desse laço de afeto. Porque ele trabalha várias coisas ali. Né? Não é só uma história, é uma história que trabalha várias coisas, além da motricidade, que para fazer aquela bonequinha tem que trabalhar a motricidade, tu trabalha a questão do afeto, a questão da escravização, tu trabalha aquela coisa da esperança, né? Então tu pode trabalhar vários temas só com essa contação. E aí eu me senti que eu podia, e daí sigo fazendo esse trabalho que leva a gente em muitos lugares. Mas a gente tem que provocar as pessoas perguntando, principalmente as crianças, né? Estimulando-os para ver o que sonho está dentro dela, porque cada criança tem esse sonho, né? Eu me lembro, eu já era adolescente quando eu estava vendo uma exposição de arte na minha cidade, em Cachoeira do Sul, vendo uma exposição. Aí chegou uma pessoa do meu lado e perguntou assim, tem algum quadro teu exposto aqui? Aquilo me deu um choque. Eu pensei, quadro meu? Quem está pensando que eu posso ter um quadro aqui? Olha só, né? E tu sabe que no ano seguinte eu entrei na faculdade de artes. Né? E eu tenho vários quadros, várias pinturas. Então, assim, ele acordou alguma coisa que estava dentro de mim que eu não estava no meu horizonte de possibilidade. Eu não conhecia nenhum artista, nenhum negro pintor. Não conhecia nenhum pintor, nenhum desenhista. Então, isso aí não fazia parte do meu... E agora essa pintura maravilhosa. Mas eu admirava, eu estava ali olhando encantada para aquilo ali, sabe? Então, assim, a gente precisa... Uma vez eu fui atender, que eu sou da enfermagem. Fui fazer um curativo no menino, ele tinha uns 10, 11 anos, ele chegou sozinho para fazer um curativo. E tinha se machucado, brincando na praça, e ele chegou ferido. Daí eu fui mexendo, limpando o curativo dele, ele muito sério, assim, compenetrado. Aí eu resolvi perguntar para ele, escuta, tu já pensou em ser presidente do Brasil? Ele me olhou, o olho dele brilhou, e ele ficou me olhando e disse, porque o Brasil, nós vamos precisar de novos presidentes, né, no futuro. E aí ele ficou me olhando bem sério. Daí
não falou nada. Eu terminei de fazer o curativo dele. Quando ele foi sair, ele se perfilou, ele estendeu a mão, apertou minha mão com força. Eu pensei, será que eu acabei de apertar a mão do futuro presidente do Brasil? Porque quando tu olha para uma criança, tu tem que pensar que tu não tem ideia de onde aquela criança vai chegar, né? Tu não pode minimizar, tu tem que saber que aquilo ali vai ganhar no É muito mundo, né? importante a nossa fala enquanto adulto, olhar para uma criança e fazer essa fala. Isso aí tem uma importância para eles que nos veem como pessoas que sabem, né? Então, essa fala que fez para ele, com certeza vai ter alguma modificação no pensar dele, né? Pensar que ele pode, né? Não sei se ser presidente, mas ter um sonho e ir atrás do sonho dele, né? Se conseguiu, se não conseguir, então, né? Mas vai ter alguma coisa na política ou em outros, vai amadurecer, mas já vai amadurecer com uma ideia muito firme, né? E boa. Então, essa prática de falar com as crianças assim, e ver o futuro delas com positividade, isso é super importante. E a gente precisa ter essa noção, né? De que eles vão governar tudo no futuro. Ou a gente prepara eles da melhor maneira agora, ou a gente vai sofrer as consequências depois. Quero dizer, né? Porque em todas as áreas, eles vão estar comandando em todas as áreas. Né? Na educação, na medicina, na política, eles vão nos conduzir. Quando a gente não pudesse ter autonomia, eles vão tomar as decisões por nós. A gente tem que ter essa consciência mesmo. Né? Porque daí, quando nós tivermos mais idade, é eles que vão estar realmente. Então, é importante que nós também façamos a nossa parte, né, de fortalecer, dar o recado, né? Isso que tu faz, né, de andar por aí, de levar a tua literatura, de levar para a criança, levar para o jovem. Mesmo que tu dissesse, eu comecei com foco naquelas pessoas do EJA, mas quando tu está trabalhando com esse pessoal do EJA, tu está trabalhando com a criança que está em casa, né? Tu está mostrando para ele da importância da educação, que ele vai cuidar para que o filho não abandone a escola, ele vai saber que quanto mais cedo chegar na vida dele aquele conhecimento, melhor, né? Então, é muito lindo isso. E tu falando das tuas obras de arte, eu já quero, né, te agradecer, porque o meu próximo livro vai ter, a capa do meu livro vai ser uma obra de arte tua, vai ser uma pintura tua. E será uma honra, né? Eu vou falar do meu terceiro livro, que é esse que vai ter a capa toda, vai ser o quarto. Esse terceiro é Contos e Crônicas Curtas. Tu mostraste para nós o primeiro, que é o Passeio Poético. O segundo que é Abrindo o Baú. Eu não mostrei o Abrindo... Não, esse é o Passeio Poético, eu não mostrei o Abrindo o Baú. Não mostrou Abrindo o Baú. Esse aqui, Abrindo o Baú, ó. Agora sim. Claro, eu comecei a falar da pandemia e nesse livro, quando eu abri o baú, eu juntei todos os poemas antigos, amarelados, e os contemporâneos, atuais, como problemas sociais, pandemia. Então, no Abrindo o Baú, tem todos esses poemas de ônibus que eu participei algumas vezes, não fui selecionada, mas fiz alguns poemas, composições musicais também, que eu queria fazer um samba. Aliás, tem um samba que tem aqui que eu fiz, foi o que eu fiz para o samba enredo da escola Filhos da Candinha. Eu fiz um samba enredo e justamente eu e o puxador da escola, que era o Mauro Sorriso. Mas justamente nesse ano, desses ensaios, eu me lembro que o carnaval foi cancelado. Acho que foi em 2018, uma coisa assim, 19, 18. O carnaval foi cancelado. E aí acabou meu samba não indo para a avenida. Mas fiquei feliz por ter feito, né? Esse ano eu fiz também um samba enredo, mas daí não é para nenhuma escola, tá por aí, né? Estou tentando organizar, que é o samba para a escravizada Anastácia, de escravizada Santa Anastácia. Esse samba eu fiz agora. E o outro que foi do Filhos da Candinha foi a Teresa de Benguela. Um samba enredo, onde como diz, né? Passar a informação. É um samba, é carnaval, mas é cultura, é conhecimento. Eu sempre digo que carnaval é cultura, mas tem muito conhecimento, porque para cada tema que é colocado na avenida, tem todo um trabalho de estudo e pesquisa, né?
Então, eu sou daquela opinião há um tempo atrás, quando eu sempre dizia, deveria ter pessoas reunidas, que reunissem os pessoal da escola de samba e falasse sobre o tema, mas de uma forma assim, mais educacional, passasse para as crianças, para os adultos, porque é uma aula na avenida, muitas escolas. Então, eu acho que tem que ser mais aproveitado, né? Durante o ano, antes de chegar no carnaval, as pessoas vão trabalhar, vão ter palestra, vão ter conhecimento do que faz parte daquela cultura, daquela história que está sendo levado para a avenida. Eu acho isso bem importante também. Entender a questão do valor do coletivo, né? Do encontro, que é um trabalho coletivo. As pessoas pensam que ela vai só lá sambar. Né? Não, tem todo um trabalho, uma pesquisa em cima, os temas das escolas, a maioria trazem, são pré-definidos, né? E tem toda uma história em cima daquele tema que tu tem que estudar para trazer para a avenida. O ano passado eu desfilei na Acadêmicos da UGIA e era homenagem a Oliveira Silveira. Olha quanta história que nós temos aí, desde que Oliveira Silveira foi um dos mentores, né, do 20 de novembro, porque o 20 de novembro as ideias iniciais começaram aqui em Porto Alegre, acho que nós fizemos 2021, 50 anos do 20 de novembro, para nós aqui no Sul, porque lá em 1971, já com o Grupo Palmares, Oliveira já planejava, já pensava que o 13 de maio não, né? Que tinha que ser uma data mais expressiva, e já se trabalhava, já se questionava ele, Antônio Carlos Corte, outras pessoas, outras mulheres, como a Helena, a Marisa e muitas outras mulheres também, eles já se questionavam em grupos, em reuniões, esse 13 de maio, que não era representatividade negra. Então, isso aí foi em 1971. Então, 2021, cinquentenário. Claro que foi bem depois que ele foi aprovado, 20 de novembro, e é feriado em alguns locais, mas a nossa pesquisa, a nossa discussão já começou bem antes com o professor Oliveira Silveira. Então, se tu vai pegar o tema enredo do Acadêmicos da UGIA, trabalhar numa escola, tu vai ter muito, professor Oliveira tem todo um trabalho, né, com a negritude, de livros que trabalham a questão da negritude, é importantíssimo. Então, eu penso assim, o carnaval sempre pensando nesse outro olhar também, né? Aquele olhar de educação, aquele olhar de conhecimento também. Então, é por aí que eu penso nos meus livros, né? Sim. E esse teu terceiro livro que tu estava aí trazendo para nós? Acontece? Como eu participei de muitas coletâneas durante esses anos, da pandemia, e já tinha algumas escritas antes, algumas crônicas, alguns contos curtos, eu resolvi juntar todos eles e juntar eles e montar um livro daí solo, né? Que é o Contos e Crônicas Curtos. Aí esse livro também traz assim, algumas questões para ser discutida. Um conto que eu faço, que eu escrevo aqui, que é Águas que Queimam, fala sobre um LGBTQIA+, né? Que uns rapazes jogam, o tema é água que queima. Joga querosene nele, porque ele está fazendo seu trabalho na rua, ele passa e joga água, joga querosene para jogar fogo, né? Aí tem toda uma história ali. Aí no final eu coloco essa parte. Aceitar é uma escolha sua, respeitar é um dever de todos, né? E tem um outro conto que eu falo, Gritar ou Calar, que fala sobre o racismo no ambiente de trabalho. Até que momento tu aceita para manter emprego, até que momento baixa a cabeça, ou que momento que tu grita. Porque às vezes as pessoas, na maioria, se calam para não perder o emprego. Então, eu faço um conto ali sobre o Gritar ou Calar. Faço um conto também do Menino Axônio. E aí, o Menino Axônio eu já viajei um pouquinho, né? Como eu botei o nome dele de Axônio, eu aproveitei para trabalhar o nome de todo. A leitura não é sobre os neurônios, mas o menino é axônio. Então, eu já aproveitei, aí eu fiz um trabalho, assim, uma gravura do neurônio, botei o menino axônio, só que o axônio é protegido pela bainha de mielina. Então, a avó do menino, nesse conto, é mielina. E a gente tem as sinapses, né, que são as redes neurais de ligação, né? Aí, como eu não vou poder botar os dendritos, né? Aí eu botei que ele aprendia muito com
assistindo às aulas dos Pedritos. Então eu fiz uma relação assim, para trabalhar o tema, mas trabalhando assim, de uma forma mais relaxante e aprendizado, né? Depois ele vai trabalhar na farmácia da Glia. Aí eu boto os nomezinhos assim, faço aquela relação, mas que a história é uma história só do Axônio, né? Do menino. Só transformei ele com algumas palavras neurais para trabalhar um pouco a parte da neuropsicopedagogia. Mais isso. Muito show, porque eu tenho estudado bastante a questão do pensamento e vida. Tem um livro até com esse nome do Emmanuel, que é Pensamento e Vida. Então, o nosso pensamento cria a nossa vida, né? E quando tu está trazendo essa questão, tu está trazendo a maior arma que os escravizados usaram para se libertar, que foi a parte deles que ninguém podia escravizar, que é o pensamento. Né? Então, eu acho muito importante esse teu livro, e até para a gente trazer essa questão da autonomia, né? Das escolhas, da vontade, do querer, né? Do construir. Tem um outro texto que eu falo, que é um tema que é Pedaços de Mim. Aí eu falo sobre isso aí é até baseado em fatos. A maioria não é invenção da minha cabeça, mas isso aí é baseado em fatos reais. De uma mulher que teve o câncer de mama, teve que tirar a mama, e o marido rejeitou, abandonou, não quis saber mais dela, né? Então eu conto a história dela de superação, da caminhada. Aí no final eu falo da caminhada das vitoriosas e da importância da autoavaliação, do autocuidado. Então, cada texto, não é todos os textos, mas alguns textos, assim, eu trago no final esse lembrete, né, que é importante, como LGBTQIA+, essa questão da Outubro Rosa, do câncer de mama. Então, é um livro, como eu te falei, é um livro de leitura. E trago, claro, né, algumas fotos, algumas pinturas de algumas colegas, como tem a tua pintura aqui no Contos Curto, ó. Contos Curto, vai a imagem da Mariana Pimentas. Tem a da Dandara Cruzeiros, tem no nosso pintor Paulo Corrêa. E assim, Mara, a gente vai, Ariana, a gente vai fazendo. Mas como eu te falei, são esses 3 livros, são bem pensados assim, nessas questões que se trabalha também em sala de aula. É uma linguagem bem tranquila, não uso termos difíceis, não uso termos complicados, justamente porque como eu te falei, eu pensava no EJA, ou sala de aula. Mas é uma leitura bem tranquila, bem fácil. Esses meus livros, a venda é comigo. Aí tem que entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram, né? Que eu faço a produção independente justamente para manter um valor acessível a todos. E agora eu estou trabalhando e estou concluindo o meu 4º livro, então, que é Amálgamas da Vida, que aí tem a ver com amálgamas, aquela mistura, né? Amalgamar é uma questão mais assim, o mercúrio misturado com outras substâncias, então é aquela mistura, mas não relacionado à química em si, mas a sentimentos da vida. Então é uma mistura. Eu pego todos esses poemas que eu fiz, assim, que estão por essas coletâneas, que as coletâneas, algumas são temáticas, né? O poema tem que ser sobre esse assunto. Então eu resgato todas essas coletâneas que eu participei, né? E mais contos inéditos, né? Eu misturo, amalgamo eles todos nesse livro, e aí é Amálgamas da Vida, que é o sentimento, que é as situações, que é a mistura, né? Que é a partir daquele vermelho do mercúrio em contato com outros metais, vai se transformando novas situações, é o sentimento, é a partir da nossa vida, nossas experiências de vida, misturada a outros sentimentos, vai se construindo outras relações. É mais ou menos isso, esse próximo livro. Que lindo. Que lindo. Mas eu queria ainda que tu me falasse do encontro com Conceição Evaristo. A memória, você tem que um outro tempo eu vou escrever memórias a relação ao encontro com a Conceição Evaristo, né? Mas eu já escrevi esse encontro, eu acredito, no Mente Ativa. Eu acho que eu já fiz essa editorial ali do encontro com a Conceição, e foi assim, encontros. Eu estava fazendo aquele passeio Herança Africana lá no Rio de Janeiro, que tem um passeio que mostra algumas partes ali, onde chegaram os navios com os negros, uma parte assim,
da presença negra, né, na Gamboa, tem uma estátua da primeira bailarina. Aí quando nós fomos subindo uma lomba, assim, que lá é muita lomba, né? Fomos descansar na praça, o rapaz que estava, o guia, falou de um livro que ele estava fazendo, eu comentei para ele que eu também escrevia poesias, e ele assim, ali naquela casa ao lado ali tem uma escritora. E eu, qual? Aí, a Conceição Evaristo. Quando ele falou Conceição Evaristo, eu disse, nossa, não acredito, mas a Conceição, eu tenho um livro que eu falo sobre ela, de poesias, eu queria tanto dar de presente para ela. Aí ele disse, que ela não está recebendo muito por causa da pandemia, depois da pandemia, né? Ela não recebe muito. Eu disse, então tu vai ali e entrega por mim. Aí ele falou, não, né? Vamos lá, eu vou lá perguntar. Aí chamou a filha dela, que ele conhece, né? Porque teve uma época que ele levava o pessoal até ali, só que daí começou assim, o pessoal, todo mundo subia com livros e tudo para autografar, era uma função. Aí eles pediram que não levasse mais, né? E aí ele foi lá e ela falou que tinha uma escritora gaúcha que gostaria de dar um presente para ela. E ela, com certeza, aquela vozinha linda, maravilhosa e calma dela, né? Aí foi lá, me recebeu na porta da casa dela. Eu pedi para me autografar o livro. Ai, emocionante. Até agora me dá um arrepio quando eu penso. Tão nervosa que eu fiquei. Tiramos foto, né? A filha dela foi lá, tirou foto com ela, comigo, depois as minhas colegas. Aí o pessoal tirou foto. Foi muito maravilhoso, assim. Aí eu mostrei para ela o poema onde eu citava ela, ainda tinha uma foto dela no livro. Foi muito lindo o encontro, sabe? Espero encontrá-la novamente em outro momento, agora que eu sente ao lado, nós possamos conversar, né? Agora, não sei se, claro, é difícil, né? Setembro que eu vou para a Bienal do Livro, no Rio. Eu sei que já vou me encontrar com duas escritoras, que é a Sol de Paula, essas duas, elas são do Rio, mas elas moram em Niterói, que é a Sol de Paula e a Ana Cruz, que são duas escritoras também do Rio, que eu vou ter contato agora quando eu for. Mas, quem sabe, a gente inclui, né? Conceição Evaristo numa dessas. Numa dessas vai parar numa sala com ela, né? Com a Conceição Evaristo também, né? Essas outras duas meninas escritoras também são bem, assim, conhecidas e têm um trabalho muito bom também. Essa é a vida nossa, né? A minha nova realidade agora. Que eu sonhei quando era criança, novinha, né? Olha, é que, na verdade, né, dizem que a gente traz essa intuição do que a gente veio fazer, né? Quando a gente tem dúvida, olha para a infância, do que tu gostava de brincar, o que tu gostava de mexer. Provavelmente ali já tá expressando aquilo que tu veio fazer. E às vezes os adultos cortam a gente, né? Ah, mas isso não dá dinheiro, isso não é para ti, isso você quer, é muito caro. E aí tu vai adiando os sonhos, né? Mas se é teu, é teu. Uma hora tu vai ter uma chance de trazer, né, isso para fora, assim. E esse poema da Conceição, sobre a Conceição, está no Passeio Poético. É o poema de abertura do Passeio Poético. Então eu gostaria, né, a gente pudesse se encaminhar assim para encerrar. Eu quero dizer que tu esteve maravilhosa, tu conseguiu se expressar, falar da poesia, foi muito bom esse encontro, apesar da timidez, como as palavras no início, né? Conseguiu trazer bastante. E a gente gostaria que, então, tu pudesse encerrar com... Eu estou sugerindo a Conceição. Agora, se tu tem vontade de encerrar com algum outro, daí tu decide. Fala as tuas palavras, assim, como tu queira, né? Enfim, recado que quiser deixar. Já foi dito aqui que o pessoal pode acessar, né, o teu perfil no Instagram para poder ter acesso aos livros e convidar para saraus, né, encontros, palestras. Elizabeth.fagundes. Né, oficina literária. Oficina ainda não estou preparada para fazer oficina, mas uma poesia ainda falo. Agora dia 25 de março eu vou estar também abrindo vai ser um lançamento do livro e vai ser uma homenagens à Petronília. E aí é o pessoal do grupo de antirracismo de direito da URGS, onde eu também, no livro anterior, tem um poema meu. E aí eles me convidaram para fazer essa abertura com um dos meus poemas referente à mulher negra, no dia 25, na reitoria da URGS. E vão estar lançando um livro referente à mulher também, mulher negra. E nesse mesmo dia vão estar homenageando a professora Petronília. Então, olha a responsabilidade.
E esse poema do Passeio Poético, que eu falo da Conceição, mas não só da Conceição, é um poema que eu resgato várias mulheres negras, e a maioria dessas mulheres são aqui de Porto Alegre. Elas são escritoras, cantoras de Porto Alegre, e junto com elas, sim, está a Conceição, mas ele não é exclusivo da Conceição. É o poema de abertura do meu livro. Passeio Poético. Pensando e compondo, vou produzindo meus versos. Entre livros e folhas, vou escrevendo lembranças e fatos diversos. Valorizando sempre a sabedoria dos mais velhos, me vejo na cruz, em seus guardados da memória, ou buscando visibilidade na nossa fala, no ativismo de Beatriz Nascimento. Vou fazendo reflexões do existir nas escrevivências de Conceição Evaristo. Deleitando nas interpretações marcantes e lindas, me sinto um artista que contracena e faz poemas, protagonizando Elisa Lucinda. Descortinando as paisagens, me transbordo na poetisa de Ana dos Santos, vendo a vida pulsar no ciclo rítmico de Lilian Rocha. Não é só papo, é sarau e as composições de Delma Gonçalves e Fátima Farias, divas da poesia. Passei na música, dança e arte, cheia de personalidades, como Camila de Moraes, Mariette Fialho, Glau Barros e Silvia Duarte. São as negras em canto, e a militância de Malu Viana, flor do gueto pela juventude das comunidades periféricas. É muita poesia. Nesse emaranhados de gosto, os poemas muitas vezes têm rostos, alguns alegres, outros carregados de desgostos. Reivindicam, conscientizam, sensibilizam, no impacto inequívoco de querer passar suas mensagens. Esse é o poema do Passeio Poética. Aí eu cito várias mulheres aqui do Sul, várias cantoras, escritoras, é uma homenagem a elas também. Esse passeio passa por aqui, como diz, passa por aqui também, pelo Rio Grande. Então, assim, Elizabeth, tem essa lei, 6.300 É da educação? e... 10.639. 10.639. 10.639, que orienta, né, que se leve um pouco dessas referências africanas e afrodescendentes para o ambiente da escola, da sala de aula, das universidades. Então, as pessoas não podem mais dizer que não sabem onde encontrar material. Sim, esse meu livro Passeio Poético é um apoio à Lei 10.639, porque cada poema resgata uma figura negra e a partir dessa figura resgatada, tu pode fazer vários trabalhos em questão da história e cultura da negra afro-brasileira nas escolas ou para ter o conhecimento em si. Então, não tem mais como dizer, eu não sabia, aí como é que eu posso saber? Ou um professor falar, mas a gente não tem material. Tem muito material, muita histórias infantil, tem muita coisa assim em função da questão afro-brasileira. Porque foi um trabalho, até nessa pesquisa que eu fiz da professora Pretonilha, ela foi uma relatora desse processo, esse trabalho que em 2003 foi assinado como obrigatório nas escolas, só que já faz 20 anos e tem professores que ainda não estão assim, querendo trabalhar, né, esse assunto na escola, mas como algumas pessoas dizem que o racismo não nasce na escola, mas ele perpassa por lá. Então, tu tem que trabalhar essa questão. Já o escritor Kut, ele já não diz que perpassa pela escola ou perpassa pela sociedade. O Kut diz que o racismo habita em cada corpo brasileiro. Então, o racismo habita no Brasil. Então, é importante que a gente trabalhe essas questões, essas vivências, essa valorização, né? A importância da vinda negra para a construção do Brasil. Então, são questões assim que não dá mais para ficar dizendo que não sabe, né? Exato. Não podemos mais nos omitir, né,
desse olhar, dessa oportunidade de ampliar a visão. A Márcia está dizendo que os poemas Obrigada, são lindos, Márcia. que nós fizemos uma live na terça de manhã também, ela é especialista em trauma, falamos exatamente um pouco dessa questão do racismo, de como isso precisa ser, pode ser trabalhado. E deve ser, né, Mariana, E porque esse último coletânea que eu estou participando, que vai ser, já está chegando o livro agora, é sobre ancestralidade. E ali nesse poema que eu fiz, um dos poemas que eu fiz, eu falo sobre dororidade. Quer dizer, a gente ainda traz na alma mesmo, né, hereditário, algumas dores, que a gente não sabe por que dói, porque, é como eu disse no poema, são dores que às vezes não sabe explicar por que dói, mas são coisas assim, eu acho meio que hereditário de alma. Então é super importante a gente trabalhar essa questão da alma, do sentimento, das mágoas, de coisas que a gente não sabe nem explicar, né? Eu acho super importante a questão da terapia, a questão da fala, da poesia, como tu mesmo falou, da poesia como forma de tratamento também, a arte terapia como forma, tudo isso nos faz aliviar as dororidades da alma. Uhum. Tudo isso traz autoconhecimento. E quando a gente se conhece, a gente começa a gostar mais da gente, de quem nós somos, né? E quanto mais a gente se conhece e vê as dificuldades que a gente tem, às vezes para mudar alguma coisa é difícil, a gente começa a compreender que para o outro mudar também é difícil, né? E aí se torna mais fácil essas conversas, esses diálogos, né? Essa convivência uns com os outros, né? Olha, Isabel, foi uma delícia, muito bom esse passeio aqui. Nos fez pensar, né? Nos fez aquecer o nosso coração de esperança, de vontade, de encantamento também, né? Todos nós temos um recado para dar ao mundo e eu creio que tu está dando teu recado de forma linda e cada vez mais plena, né? Além das bonecas que tu realiza, não sei se tu tens alguma boneca aí, não sei se tu ainda está na fase de fazer as bonecas também. Sou escritora e artesã. Exato. Vou mostrar a Outubro Rosa aqui, ó. Então é uma bonequinha que eu faço de garrafa, ó. É de garrafa e eu faço os africanos de garrafa. E agora eu estou construindo uma específica com a Mandela, ó. Ela vai ser uma africana e o vestido dela vai estar escrito Madiba Mandela. Essa estou em construção. Então também trabalho como artesã. E é uma forma também. Tu tens uma ONG? Eu acho que eu vi tu citar uma coisa sobre ONG. Eu tenho uma ONG com a minha irmã e minha prima, que é a Haja Luz. E a Haja Luz começou realmente em 2002, 2003, e nós fazíamos contação de história nas escolas. E levava o material da Cor da Cultura, que era Heróis de Todos os Tempos. Foi ali que começou o meu conhecimento da questão negra, que o Herói de Todos os Tempos mostrava cada figura negra que teve alguma atuação na história. Muito lindo aquele trabalho da Cor da Cultura. E nós contávamos, a Jane contava a história de princesa, e a história todas eram princesas negras. E nós já levávamos a roupa do rei, da rainha, escolhíamos entre as crianças, né? Algumas até ficavam seguras, não queriam, porque eram negras, né? E nós, não, mas a história, a princesa é negra. E nós contava a história e levava a criança, apresentava depois para o grande grupo, entrava a princesa e o rei e a rainha, e eles eram negros. Então era um encanto, assim, as crianças adoravam. Era uma forma de trabalhar a autoestima, né? E foi um bom tempo que nós fizemos isso. Depois nós fomos largando, porque eu estava começando a escrever mais, assim, os meus livros, meus poemas, e eu entendia que as professoras não queriam, assim, elas queriam que nós fôssemos só em novembro. Eu sempre dizia, não pode ser só em novembro. Então, é para trabalhar o ano inteiro. Novembro, ela já tem que ter toda aquela consciência, as negras e não negras, que é normal ter reis e rainhas negros, que os negros fazem parte da sociedade, mas só isso é um trabalho durante um ano. E era tão complicado que eu disse, não, vou deixar assim. Sim. Aí paramos um pouco, né? Aí eu criei o IFA Artesanato, que aí no Instagram está como IFA Artesanato, mas daí é só o meu artesanato mesmo, né? É turbantes, brincos afros e as africanas de garrafa também.
Aham. Sim. Vai sendo construído esse caminho, né? Tu vai fazendo, vai vendo o que funciona, o que Eu não ainda vou na escola funciona, agora, mas agora eu vou como e vai escritora. te... Agora É, o teu é, lugar é é. esse, de escritora. Faz parte, Aham. é construção, tudo a gente vai Que legal. construindo, é bem como você falou, é uma construção que tu vai indo, porque às vezes eu digo para mim, nossa, parece que uma voz disso na minha cabeça, esse poema que eu escrevi, porque eu escrevi tão rápido, tão tranquila, mas é como tu diz, a gente já construiu há muito tempo esse poema na cabeça e eu só coloquei no papel, né? Porque eu tenho mania de dizer, nossa, parece que me assopraram esse poema, ficou tão assim, tão perfeito que parece que me assopraram. E às vezes eu tenho mania de dizer isso. Ali, a Yassanã aqui, que é da Afinco, Associação Filhos do Coração, está dizendo que ela fez essa formação no Maravilhosa IPA. mesmo. A própria Maravilhosa. cultura fez um trabalho maravilhoso com material, deram material, e principalmente os vídeos, né? Que eu passei muito esses vídeos nas escolas, tem escola em Canoas. Olha, andei muito pelas escolas aí, passando esse vídeo, fazendo algumas falas, porque eu mesmo estava encantada com aquilo, porque foi conhecimento para mim também, né? Então, a partir daí que eu já comecei a pensar em escrever também sobre pessoas negras que não estão, são os heróis, né, de todos os tempos. Sim. Isabete, olha, foi um prazer te receber. Não sei se tu queres fazer alguma consideração final ou fechar com uma Mariana, eu poesia quero tua. agradecer Enfim, o teu deixo para ti convite, decidir agradecer como o teu quer encerrar. convite, agradecer o pessoal que esteve aqui ouvindo, né? Então, qualquer coisa, entre em contato comigo. E que vai estar, porque a live fica ali, e depois as pessoas, por causa do horário, esse horário da manhã é complicado para a maioria. Sim, Mas aos poucos as pessoas vão acessando. A Simone está falando ali sobre vozes e falas importantíssimas no nosso contexto social. Tá assim, falando para nós, para mim e para ti. abraço, Mandando um Simone. Eu sou fã abraço, da né, para Simone, né? Eu digo nós. para Simone, quando eu Realmente. conheci a Ah, Simone no Sofá também. Poético, eu ficava encantada com aquela leveza dela, sabe? Aquela fala dela tranquila, aquela leveza, aquela harmonia que ela transmite, né? Eu sou bem fã da Simone. E agora nós vamos estar aí, no nosso próximo livro também, ela vai estar pensando em publicar, então, mais um livro aqui vai estar na praça aí. Um abraço a todos que estiveram aqui e a todos que vão ver a live. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui, estar falando, né, dos nossos trabalhos. A minha produção é independente, então é melhor ainda essas oportunidades que eu tenho de falar sobre elas, né? E é isso, muito obrigada. Muito obrigada, Elizabeth. Eu queria mesmo que tu tivesse a oportunidade de fazer esse exercício, de falar do teu trabalho. Eu fiquei assim tentada de chamar, por exemplo, a Fátima, a Simone, para falar contigo, mas eu vou deixar. Dissesse, eu sou tímida, disse, bom, eu também sou, né? Então vamos chamar, deixar que ela exercite essa fala, assim. Foi muito bom, foi muito tranquilo, muito legal. Só posso te agradecer, que a gente tenha outros momentos, né, de café, talvez no lançamento aí do novo desafio, ou a partir da feira literária, você está falando que vai na feira, eu pensei, ó, a gente pode até fazer uma live tua lá diretamente da feira. Tá Podemos pensar nessas bom. possibilidades, tá bom? Sucesso e muito obrigada pelo carinho, pela Obrigada, presença. Tudo de bom. obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos despedindo.